noite. Estamos informando seus seguidores que você iniciou um vídeo. Boa noite, Larice. Boa noite, Larissa. Vamos chegando. Cássia, Laís, bem-vindas. Fernando, ó, quanta honra. Bem-vinda aí. Vou assinar. Como é que eu entro aqui? Larice, o que eu faço? Larice, manda aí o convite que eu não sei o que eu fiz aqui. Convite para entrar. Bem-vindos. Boa noite, Fabiola. Tudo bem? Chegando. Hoje nós temos uma live interessante com a Achei como chama. Ó, o Jorge, que legal. Bem-vindo, Jorge. Um tema que trata a respeito principalmente do feminino. Boa noite, Larice. Bem-vinda. Olá, boa noite. Olá. Tudo bem? Tudo. Eu gosto já de chamar a pessoa logo no começo, porque uma hora às vezes é pouco, né? E é tanto É, assunto, e é é um assunto verdade. tão gostoso de falar. Eu imagino que para as mulheres deve ser melhor ainda, né? Falar. Sim, sim. Mas a gente adora falar desse assunto com profissionais homens também. Ah, que bom. É sempre Ó, muito bom. É legal. porque traz um olhar de muita aprendizagem para a gente também, né? Ah, Que bom. legal. Prazer, tá? Estar aqui com você. É uma Bem-vinda, honra, como diz viu? você. É, eu me Obrigada. sinto honrado também. Acho muito legal, eu acho que é um trabalho muito bonito esse trabalho que você faz, porque, como o Bert diz, né, a paz começa no coração das mulheres. E fortalecer essa ligação, fortalecer essa conexão, fortalecer as mulheres em si, é um caminho de paz Sim, que pode florescer para gerações, né? Então fala sim, aí, acho que muita gente aqui já te conhece, né? Você já é sim. conhecida, mas fala, Tem uma conta pra gente um turminha. pouco a respeito do tema, de Exato. você. Eu acho que você mesmo não conhece a origem desse projeto, né? Eu acho que a gente nunca conversou sobre esse projeto em si, Não, né? é, Então, primeiramente, boa noite para o pessoal que está entrando, uma turminha boa. São pessoas assim, é bom mesclar, porque vem gente comigo, vem com você, e a gente sim, vai oferecer esse momento para todos nós, né? Então, eu acho que é essa que é a magia de estarmos juntos. E em 2018, bom, vamos lá, vamos antes, né? Em 2016, quando eu estive no seminário em que Bert Hellinger esteve aqui no Brasil, a Sophie Hellinger, participei, né, do seminário de mulheres e fiquei muito impactada, né, com aquele trabalho, achei ele muito forte, muito representativo para o meu processo como mulher. E eu já vinha de um percurso, uma trajetória assim muito grande de terapia, né? Assim, nesse movimento interno de olhar para esse feminino, se apropriar dele, a minha terapeuta dizia, vamos se tornar mais mulherzinha, né? A gente tinha um apelido assim, ó, vamos ficar mais mulherzinha, né, Larissa? Mais mulherzinha, né? Esse masculino está muito ativo, está muito forte. E, de fato, fui sendo impactada por esses trabalhos. Ah, Juliana, tudo bem? A sua esposa. é. E e aí veio a ideia da formação, da Escola Hellinger trazer a formação aqui para o Brasil, e nós, eu e a Aline, especialmente, sentimos de estar fazendo essa formação. Então, em dezembro, estivemos em São Paulo, e quando voltamos em janeiro, no segundo módulo, lá em São Paulo mesmo, eu tive como se fosse uma visão, que era uma palestra de mulheres. Eu Uhum. via, é como se eu visse muitas mulheres na minha frente. Aí eu falei, Aline, eu já sei o tema da nossa próxima palestra. Qual? Palestra de mulheres. Ah, legal, como é que vai ser? Achando que homens também? Eu falei, não, 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 mulheres. Só que na visão sistêmica. Né? Então, assim, existem tantas linhas, né? Existem tantos movimentos que fazem trabalhos com mulheres, Sim, mas vamos especificar mesmo
tudo, vamos compilar tudo que a gente aprendeu até hoje com as terapias, as vivências, as obras de Bert Hellinger, né, e a própria Sophie, e vamos trazer para esse trabalho, vamos organizar. Ela falou, olha, você está muito tomada desse trabalho, monte ele. E aí montei, ela viu, falou, não, é isso mesmo. E o dia que a gente foi fazer essa palestra, Matheus, deu 100 mulheres ou mais, alguma coisa assim. É o que eu já tinha, por isso que eu falo que foi uma visão. E aí, dali para frente, e aí o dia também da palestra foi muito representativo, porque seria o aniversário da minha mãe em vida. E nós escolhemos a data sem olhar para isso. Então, de lá para cá, eu fui recebendo vários sinais, várias intuições, várias, né, visões, e que no processo da formação eu também fui passando por muito movimento interno, muita transformação, e de repente eu comecei a visualizar esse projeto. E veio para mim, mães e filhas. Mas eu sabia que tinha mais. Eu falava, não é só mães e filhas, tem mais alguma coisa, né? E aí um caminho que leva à cura da mulher, mães e filhas. A base desse trabalho, desse projeto, é a relação da filha em conexão com a mãe, internalizando ela nesse coração, tomando essa mãe de fato, e então se desenvolvendo como mulher de forma livre, de forma saudável, de forma forte, no coração dela como mulher. Então eu gosto muito dessas falas do Bert, são até provocativas, mas de fato aqui uma das que mais me impactam é que quando a mulher ela toma a força dela, o lugar dela na vida, ela verdadeiramente pode ser uma mulher. Então é por essa linha que eu faço esse caminho com o projeto Mães e Filhas, né? Sim. Então, desde lá, 2018, fiz um workshop antes de ir para a Alemanha, também visualizei o workshop, chegaram 50 mulheres do jeito que eu vi, e eu falei, não, é isso. E de lá para cá, só trabalhando, graças a Deus. Que legal, que legal. Parabéns. E aí, escrevendo um pouco mais esse ano, com a pandemia, esse silêncio interno também, né? Uhum. E ao mesmo tempo já provocando internamente mais ensaios, mais movimentos para os próximos capítulos, vamos ver. Legal. Muito bom. É isso. E diga lá, a Bom, respeito do tema. sim. Chegaram aqui algumas pessoas, eu quero, né, dar boa noite a essas Sim, pessoas queridas, muitas mulheres, mas eu sempre falo, os homens chegam também e são sim, muito bem-vindos, porque quando as mulheres veem os homens, há futuro. Então, primeiro, para a gente conseguir realmente enxergar os homens, a gente precisa se ver primeiro, né? De fato, colocar essa paz no coração, deixá-la exalar, aí sim a gente consegue olhar para os homens e fazer essa grande família universal, né? Esse tema, essa proposta, quando você me convidou, eu senti da gente mexer mesmo nesse caminho da filha, em conexão com a vida. Mas nós sabemos que esse caminho da filha em conexão com a vida, em movimento do ir para a vida, ela precisa primeiro sentir e ver da onde ela veio. Então, muitas pessoas falam assim, as mães, elas impedem as filhas de ir para a vida? Eu falo, não, elas não impedem as filhas de ir para a vida. Elas, mas mães difíceis, mães que trazem tantas situações difíceis na relação, né? Preciso da autorização dessa mãe para ir para a vida. Eu falo, você já recebeu autorização dessa mãe para chegar na vida. Então, o ir para a vida é com você. Então, esse tema, né? Quando a filha se torna mulher, sim. é um movimento interno da alma, né, do campo das emoções, do intelecto, da força, né, do feminino também no corpo, que essa filha vai se desenvolvendo para caminhar para se tornar uma mulher. Mas não é uma mulher qualquer, é uma mulher que sente a força dela no coração. E quando ela sente a força dela no coração, é porque ela já está apropriada de várias realizações na vida dela. Setores afetivos, né, setores de saúde, setores de realizações profissionais, financeiras, setores de caminhos de muita aventura, de viagens, de conhecimento de novas línguas, enfim, uma série de movimentos. Maternidade. Então, assim, nesse campo, né, vasto em que a mãe representa a vida,
a filha que se conecta com essa mãe, ela também pode ser representada e bem representada na vida, Sim, como mulher. Né? Então a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre isso hoje. legal, legal. Eu acho isso é um assunto bem interessante e é uma das coisas que muitas vezes é necessário, né? Porque Sim, em primeiro ponto, na constelação, muitas vezes a gente faz um movimento para a pessoa reconhecer a mãe, tomar a mãe. Mas esse sim. se despedir da mãe, ir para o mundo, né? Isso Deixar a também mãe. é uma força. Eu vejo que isso é uma Sim, graduação do momento em que a pessoa reconhece a mãe dentro de si. Nossa, eu tenho minha mãe aqui. É difícil, é fácil, é pesado, é leve. É, do jeito que a pessoa perceber. Mas independente disso, não tem como ela sair disso. É quem ela sim, é. E, sim. e em vez de olhar e apontar ou reivindicar, fazer esse caminho dessa mulher de ir para o mais, como você está dizendo, né? Fazer valer o que foi dado, né? Ir lá, aprender Sim. idiomas, ter um bom trabalho, ter família, ser mãe, todas essas coisas são esse movimento dela se desprender também da sua família, porque a partir do momento que ela casa, né, ela deixa a sua família de origem e ali ela se torna mulher, tomando um Ela homem. tenta deixar muitas vezes, em muitos É, quadros, né? é, Ela tenta deixar. Essa é a grande questão. Se fosse um isso. caminho, se fosse um caminho fácil de fazer aquele movimento da vida, de nascer, ficar lá os primeiros anos na esfera da mãe, ali a filha aprende, né, como ser uma mulher, como se comportar como mulher, mesmo na primeira fase da vida dela, Sim, né, ela observa essa mãe no autocuidado, no cuidado com as relações dela ao redor, e também na relação com os nossos pais. E aí, se esse caminho fosse fluido, e aí no campo, né, no período da puberdade, a filha já conectada no campo do pai, na esfera do pai, tendo liberação da mãe para tomar aquele pai, concordar com aquele pai, se alegrar com aquele pai, né? E ela também observar como ele se relaciona com essa mãe, com a vida, com ele mesmo, receber esse fazer da vida para ela mesma, e ela, na fase, né, adulta, voltar para essa mãe, assim, totalmente aberta, livre, integrada. é, Ela faria a grande virada, que é essa ruptura, esse deixar a mãe, né, de uma maneira extremamente saudável, e ela já estaria, com certeza, muito forte nas escolhas dela na vida. A grande questão é que muitas vezes a filha, essa mulher que está nesse caminho, ela faz tudo isso, mas presa, né, aprisionada em julgamentos que a colocam sempre a serviço do próprio movimento do sistema familiar. Então, tudo que uma filha julga na mãe, ela representa esse julgamento na própria vida, com ela e com as relações dela. E quando essa fala de Bert Hellinger chegou na minha vida, quando realmente eu pude ver que isso é real, que isso a gente representa todo o nosso julgamento, falei, não, peraí, como é que é isso? Né? E como é que se desfaz esse caminho? Porque não basta só se casar, não basta só ser mãe, não basta só ter uma profissão, uma vida financeira, não basta. Muitas mulheres se encontram com todas essas realizações, mas não têm amor próprio, mas não têm uma liberação interna de se apropriar do prazer de estar nesse lugar, né, de ser esposa, de ser mãe, de ser profissional, de ter um movimento de vida, né, no campo de ser financeiro, muitas mulher. vezes elas de ser mulher E não é ser principalmente. menos do que um homem, né? Isso, É o lugar da mulher. exatamente. Poder ser, Isso. poder acompanhar um homem, poder servir um homem, e um homem servir uma mulher e acompanhar uma mulher, né? Sim, Eu sim. entendo completamente. É muito interessante isso. Até eu estou vendo aqui um compartilhar, acho que da Joelma, que ela fala, eu represento todo o julgamento que eu faço para minha mãe, né? Como fazer diferente? Eu estou vendo aqui a Joelma 5454. É, essa é a pergunta típica das mulheres, Matheus. Uhum. Tá bom, Larissa. Então quer dizer que se eu tenho um conflito na relação com a minha mãe,
né? Se realmente me relacionar com ela, para mim, é difícil, para ela, muitas vezes, também é difícil, e eu reconheço isso, como fazer diferente? Né? Como é que eu vou, por onde eu começo a fazer diferente? Então, por isso que eu gosto muito da obra de Bert, exatamente porque tudo começa na mãe. E que quando ele nos coloca que o nascimento é o ato perfeito da vida, né, que é a nossa receita do sucesso eterna, nós temos essa receita para sempre, né? Também envolve a mãe. Então, o meu convite para as mulheres é que elas olhem a mãe nessa primeira instância, que é a concepção, o desenvolvimento, né, dela como bebê, como feto, enfim, nascer. Esse nascimento, ele é muito nobre, ele é muito caro para todos nós. Dali a gente já tem, né, um débito eterno com essa mãe, um débito eterno com esse pai, que a gente sabe que só vai ser possível trocar com a própria vida, né, nas nossas próprias condições de vida. Então, começar um movimento novo, interno como mulher, olhando para a mãe difícil, olhando para a mãe conflituosa, é olhar para essa mãe que um dia correu risco de vida, que poderia ter morrido sim na gestação, que poderia ter, né, feito tantas escolhas diferentes de dar a luz, né, a vida a uma filha, e reconhecer essa grandeza. É o primeiro movimento que independe do comportamento da mãe, se ele é difícil, se foi ruim depois disso. E ali... Pode falar, Matheus. E tem uma coisa também junto a isso, eu acho isso é realmente o princípio, né? Ir lá na raiz da coisa e reconhecer toda essa grandeza. E a hora que a mulher passa por isso, algumas que têm tantas dificuldades, quando ela passa por isso, ela nem percebe o tamanho medo que ela passou, e aquele medo está ligado também ao medo do seu nascimento. É uma conexão. Mas existe algo que a gente vê nisso, né, ainda ligado a essa pergunta da Joelma, que eu acho importante, que é o seguinte, são as imagens que a gente faz, e a gente cria, e a gente imprime a respeito dos nossos pais. Porque a gente tem a nossa realidade, que a gente vive, mas a realidade, ela é sempre presente. Mas dentro do tempo dessa existência, existe passado. E as coisas acontecem nesse tempo. E dentro desses acontecimentos do tempo, a gente forma imagens em momentos significantes. Né? Existem até estudos a respeito. Por exemplo, quando um patinho nasce, quebra o ovo, a primeira imagem que ele vê se mover, ele acha que é a mãe, ele vai seguir aquilo lá. E de uma certa forma, nós como seres humanos, criamos essas imagens ao longo do tempo e construímos isso. Ah, isso é minha mãe. E muitas vezes, pela nossa atração pela dor, pelos os nossos neurotransmissores terem reações muito parecidas do prazer e da dor, a gente se sente mais chamado para aquilo e imprime essa visão das imagens do que é difícil. E aí a gente começa a projetar isso na nossa realidade dali para frente. Então, exatamente. Uma das coisas que a gente faz, né, nas constelações e tal, é justamente acessar uma realidade. Como é a minha mãe? Como ela olha para mim? Tá, se ela me olha para mim de uma maneira tão difícil, o que tem ali por trás dela que faz com que ela me olhe tão difícil? E quando a gente se conecta com aquilo que vem de trás, a mãe olha diferente. Ah, essa é só minha filha. E aí isso modifica também. Sim, contribuir com essa certeza. Joelma aí. Sim, por favor, vamos conversando juntos, né? Uhum. Eu gosto desse ponto que você está falando, porque é o próximo passo, depois do reconhecimento, né, de toda essa vida que foi oferecida, é de fato se impactar, né, com essa mãe real, né, quer dizer, ficar de frente a essa mãe real, entendendo que nesse processo todo que você está falando de lá para cá, existiu também a imagem de uma mãe ideal, a idealização também da mãe que não existiu, mas que eu gostaria que existisse. Então fica, né, como se fosse um disco furado, de que, mas a minha mãe tinha que ter feito tal coisa porque ela nunca fez, porque se ela tivesse feito, minha vida teria acontecido de uma forma diferente, e esse disco é furado e fica tempo ali, né, aprisionada nesse disco furado, nessa música que está sempre repetindo, repetindo, porque é essa imagem idealizada
que é o que você está falando também, Uhum. tem muito a ver com a dificuldade em aceitar a insuficiência do ser, a insuficiência da alma, né? Porque se eu posso ser imperfeita, se de fato eu, como mulher imperfeita, eu vou ter insuficiências gigantes dentro de mim, no meu comportamento, no meu olhar, na minha forma de ser, nos meus propósitos de vida, e tá tudo bem. A grande questão é que a gente fica com essa busca idealizada da mãe perfeita, da mulher perfeita, da matriz perfeita, que nunca existiu, e muitas vezes nos colocando nesse lugar para ser a filha perfeita, a mulher perfeita, e pagando um preço muito alto, porque nós não vamos chegar nesse lugar também. Então, quando a mulher chega com a queixa da filha, porque a minha mãe isso, minha mãe aquilo, deveria ser assim, ou não foi, e o que eu mostro para essa mulher? Você me traz a sua, né, infância ferida, a sua juventude ferida, mas você tem um corpo de mulher aí, tem uma grandeza, tem um crescimento. Não bastou só nascer, você também foi criada, formada, educada, ganhou uma cultura, ganhou uma linha, né, de conhecimentos, aprendeu, tem tanta coisa extra a mais. Então, assim, um dos pontos assim que é importante, voltando na Joelma, é a postura. A postura que vai trabalhar esse campo de consciência pessoal, de campo de consciência coletiva, que vai se colocar de uma forma mais adulta, mais realista na vida, podendo ser imperfeita, ou seja, insuficiente, e tá tudo bem. É, Né? Porque eu acho que se nós mulheres, Mateus, falássemos tranquilamente entre nós que está tudo bem, de verdade, não haveria tantas competições entre nós. Não haveria, né, tanta busca de ocupação por grupos melhores e piores, não teríamos isso. Inclusive, esse campo da competição ele é muito mais do campo masculino que tem na mulher do que propriamente o feminino, porque o feminino acolhe, né? Então, aí eu vou explicando essa fuga, né, a Aline, essa é, fuga, né, que todas nós mulheres temos da própria mãe, o que a gente faz? Corre para a barra da calça do pai internamente. E fica lá com aquela sensação de proteção, de cuidado, muitas vezes batendo naquele pai achando que é pouco também. Aí fica mais poderosa, mais forte, mais mulherão, porém, né, com o campo do masculino muito ativo, o gênero masculino muito ativo. E isso vai fazer essa mulher pagar um preço mais alto. Né? Então, eu estou tentando acompanhar aqui também, acho que tá bem legal o compartilhar das pessoas, mas eu acho que esse foi o meu processo, Matheus. E eu percebo que, de forma diferente, as mulheres têm um processo muito parecido, independente das raízes das suas histórias. Né? Então, às vezes, eu lido com mulheres tão femininas, tão frágeis, tão oposto dessa configuração que eu estou te dizendo, mas que não significa que não tem também um masculino ativo ali dentro, quando ela está nesse lugar das queixas, né? Da dor, da competição e uma série de coisas. Você é, quer dar uma lidinha nos compartilhar, né, nos não, compartilhamentos? a gente tem uma pergunta aí, você pode anotar, Ju, você tá vendo? A Ju me auxilia. Mas eu quero falar uma coisa que eu acho Tem, muito ótimo. interessante nesse processo também, que é o seguinte: essas imagens que as pessoas, que nós também, os homens também têm isso em relação às mães, né? Tem as suas imagens, tem as suas dificuldades, tem, não é? Né? Isso eu falo brincando, minha mãe sabe disso, eu falo para Sim, ela, né? Que o Bert fala que sim. a gente tem que tomar a mãe, mas passa 3 dias com a minha mãe para ver, né? É, Não é simples, não é tão fácil, é uma caminhada, porque a mãe sim, mostra coisas pra gente que são difíceis. Algumas coisas que a partir do momento que a gente reconhece no mundo que nós temos também, nós rejeitamos nela, e aí compõe ainda mais essa imagem. E algumas pessoas que sim, passam nessa culpabilização da mãe muito tempo apontando para a mãe, olham para o passado e não veem o futuro. Ou olham para o isso, passado e se encontram com o passado no futuro. Em outros isso, relacionamentos, pessoas que vão representar aquilo que eles rejeitam na mãe. É muito sim. interessante isso. Mas Sim, a sim, solução é justamente olhar para o passado,
do jeito que você disse, com uma nova postura. Uma Sim, nova postura, reconhecendo aquilo que lhe foi dado. Não foi fácil. sim, Não foi fácil. sim, Não foi fácil criar, não foi fácil cuidar, não foi fácil amar, mas a gente sim, recebeu. E nessa falta, nesse equilíbrio de falta, nós ganhamos força, né? sim, As mulheres ganham força. Então, precisa ter essa mudança de postura, e muitas vezes quem pode contribuir com isso é justamente uma terapeuta que tem esse olhar, trazer um sim, recurso onde a pessoa possa ampliar a consciência e mudar a percepção e o estado dela em relação à própria mãe, para poder cuidar da própria vida, que é o que vale, que é o que sim, nós, os pais, né, e eu garanto que todo mundo aqui que é pai, os avós que estão aqui, as avós que estão aqui, sentem quando veem os filhos indo para frente, para a vida e resolvendo a vida, ó, vai lá viver. Mas as mães também têm essas dificuldades, é quando você trata isso, né? Aí você sim, pode falar um pouco disso sim, também, né? Quando a mãe quer segurar. E aí eu vou sim. pegar as perguntas aqui, quando você fala disso. Tá, tem, depois até eu consegui ler uma ali que eu quero contribuir. Você falando assim, me remete a uma lembrança da contribuição do Bert com relação ao ato de receber como um ato humilde. Porque o ato de receber como um ato humilde significa que ele é desprovido de intenção. Então, né, a gente sabe que a gente recebe a vida dos pais e toma a vida através dos pais para que a gente siga, né, em desenvolvimento interno, para realmente as coisas da nossa vida acontecerem. Mas quando você vai trazendo essa configuração da mãe que se dedicou também, né, além da gestação, mas da sobrevivência das filhas, dos filhos, as que puderam ficar, tá? Porque seria um outro tema as mães que não ficam, né? As mães que não ficaram é outro tema. Hoje é a mãe que fica. E essa mãe, e na verdade as mães que não ficaram, a vida organizou outras mulheres que ficaram. Então eu sempre falo que fica tranquila, as mães que não ficaram fizeram tudo, né? E as mães que ficaram ainda puderam contribuir com tudo isso que você está descrevendo aí, né? Esses Uhum, cuidados, esse aprender a amar, porque também o filho é diferente, é um uhum, amor diferente, ele não, ele chega depois, né? Ele vai compor uma nova vida daquela mulher. Ela não era mãe antes daquele filho, daquela filha, né? Então nesse movimento interno do receber a vida da mãe, a força da mãe, a coragem da mãe, o tempo da mãe, né? Ali já existe um primeiro movimento de dizer sim para essa mãe de uma maneira natural, não precisa ser forçada. Não existe esforço nesse sim que eu estou dizendo, que você está dizendo. Esse é um sim que, só de estar viva e de se desenvolver e crescer, já é um sim natural. Se eu já é, estou correspondendo ao que eu estou recebendo, é porque eu estou dizendo sim, inconscientemente e conscientemente. Então eu falo, olha, só isso já ganhamos um tempo grande no processo interno da mulher. Né? Um outro ponto, tem alguém aí que pediu assim, qual seriam as frases, né, que nós poderíamos colocar para a mãe, como esse movimento de amor interno, de inclusão, enfim. A primeira frase que vai registrar o que nós estamos conversando é: querida mãe, eu vejo você. Porque ver a mãe não significa só ver a mãe, é ver tudo que veio com a mãe, tudo que a mãe trouxe, né, através dela para a vida dessa filha, desse filho. Então, ver você é concordar com essa mãe, que o Bert Hellinger fala, a mãe certa, porque só sendo filha dessa mãe, desse pai, é que eu consigo ser a pessoa que eu sou, com as características físicas, emocionais, psíquicas, intelectuais, o que for, com as características que eu tenho, eu só consigo adquirir dessa origem. Então, muitas vezes fala assim, eu quero mudar minha mãe, mudar meu pai na minha história. Mas como? Se eu tenho que, né, eu tive que vir dessa história para ganhar esses impulsos, essa força, para tornar a mulher que nesse momento você representa, o homem que nesse momento você representa. Só nessa história foi possível.
Em outra história não seria possível, com outra mãe não seria possível, com outro pai não seria possível. Então a primeira frase, eu vejo você, é a mais forte, mas quando você realmente, mulher, como filha, tem no coração a certeza de que você está em paz com isso. Porque no eu vejo você não existe cobrança, não existe exigência, não existe queixa, não existe uma série de comportamentos que muitas vezes a gente fica aí, ó, sendo, né, acelerando isso nas nossas vidas, perdendo tempo com isso. Então, no eu vejo você também tem um eu aceito você, eu concordo com você, eu amo você, você faz parte, eu faço parte de você, essa é a história certa, essa é a família certa, obrigada, mamãe, por favor. Tudo está no eu vejo você. Apenas eu vejo você. Mas quer falar mais do que isso? Sim. Né? Quer falar mais do que isso? Quer de fato trazer uma transformação interna para você? Então, a grande frase, eu sinto muito. Eu sinto muito porque eu te julguei e te julgo até aqui. Essa é uma frase de uma filha que começa a fazer o movimento do mais na vida dela quando ela se redime, quando ela faz uma renúncia interna das vontades próprias, dos desejos pessoais, e começa a ficar pequena nessa relação. Pequena como? Cheguei depois, ponto. Não tem vírgula, né, Matheus? Então, São me frases veio isso muito porque eu vou... boas. Muito boas eu, mesmo, assim, verdade. para mim, ela não tem mágica. As pessoas querem, às vezes, nossa, põe uma frase mirabolante. Eu poderia fazer um texto aqui mirabolante. Se para sentir, não vai adiantar nada. Adianta a gente colocar aqui frases e mais frases, se no sentir, não, elas não fazem parte, elas não existem, não adianta. Simplesmente uma única frase. A primeira frase que Bert Hellinger nos apresentou com a mãe, com o pai, que dentro dessa frase tem tudo, tem a vida. Né? E tem as palavras mágicas também, né? Dentro dessas Sim, frases tem as palavras dentro mágicas que o dessa Bert frase, ensina. exatamente. Que Sim. uma delas é obrigado. Obrigada. A Obrigado pela primeira, né? vida. Sim, Obrigado. sim, Então, assim, sim, e com isso, esse obrigado também se solta as reivindicações. Obrigado. sim, Você me deu o sim. que você pôde dar. Se eu só posso te dar uma caneta, puxa, ah, é o que eu posso te dar, com meu amor. Sim, Você pode tomar e pode dizer, obrigado, vou ver o que eu vou fazer com isso. Assim é com a vida sim, também. sim, Obrigado, vou ver o que eu vou fazer com isso. Né? sim, Isso também se solta da manhã, é uma maneira de soltar da manhã. Eu acho muito, muito exatamente. importante isso. Essas frases são muito sábias, porque são frases, são palavras que mudam a estrutura da consciência. Estrutura da Você falou de consciência. soltar, e aí eu quero complementar a minha resposta. Você falou do soltar a mãe, né? Porque, de Uhum. fato, lembrando que o movimento interno da mãe é de trazer os filhos para a família. É de fazer esse movimento, né? Trazer os filhos para a família. A mãe, ela apresenta a família como a raiz, né, de vida. O Uhum. pai vai caminhar os filhos para a vida, né? Então, esse movimento aqui, que equilibra profundamente a relação dos pais com os filhos e dos filhos com os pais, seria, assim, ideal se realmente existisse em todas as famílias. A questão é que deixar a mãe, né, para seguir a própria vida é confiar na mãe. Por isso eu vejo você com as 3 palavras mágicas, né? De fato se encaminhar para uma confiança interna, porque a filha que vai para a vida, ela sente a força da mãe através dela. Ela confia nossa, é legítimo, ela confia na força dela, e ela sente a força da mãe, das mulheres da família dela, com ela em qualquer lugar da vida. Então, o deixar a mãe, o fazer essa ruptura externa, que não é interna, porque no coração a mãe vive sempre. No coração, a mãe da mãe vive sempre. Né? A mãe do pai, as avós da mãe, as avós do pai, e tantas outras mulheres. Mas na vida, a mãe tem que ficar no lugar dela desse passado. Isso tem que ser respeitado, até para ela não perder a dignidade dela de estar naquele lugar. A mesma coisa com o pai. Então, eu vejo assim muito também no movimento contrário das mulheres, é que elas tendem a ter uma necessidade grande
de fazer algo pela mãe, seja querendo ensinar a mãe a ser mulher, ser mãe, ou fazer de uma maneira que eu vou cuidar dela porque ela foi muito boa para mim, mas não dando a dignidade dessas mães na própria vida, porque é como se essas mães não soubessem, não conseguissem, não pudessem. Né? Uma doença da mãe para uma filha é a fraqueza da mãe, mas mal sabem as filhas, né, que a doença da mãe é a força da mãe, que as tristezas da mãe é a força da mãe, né, que os cenários difíceis na vida da mãe, afetivamente, é a força da mãe. Se a filha consegue se conectar com o que é forte na mãe em quadros difíceis, ela segue em paz, sem culpa. A grande, né, assim, acho que a grande dificuldade, onde entra uma neblina nos olhos dessa mulher, dessa filha, é quando ela vê fraqueza, doença, perda, separação na vida da mãe, como a fraqueza da mãe. E não é Né? fácil Então, mesmo, é legítimo isso, né? isso eu aprendi com a morte da minha mãe. Então, a morte da minha mãe foi a força dela, foi a grandeza dela. Por quê? Porque eu posso estar viva. Então, ela me trouxe muita força com a morte dela. Com a morte dela, eu estou viva, eu estou saudável. Eu posso estar bem na vida. Eu faço algo com essa grandeza. Né? Leva Esse em destino frente, difícil, mas de frente. leva em Eu tenho, frente, né? Em isso, frente. em frente. E transmite Exatamente. isso através do seu trabalho aqui, por exemplo, ó, Isso, com tantas isso, pessoas, exatamente. transmitindo, a gente vê pelos seus olhos, pelo brilho dos seus olhos, transmite a vida, Sim, pela força sim. das palavras, pelos sentimentos que você transmite. É isso que você está fazendo, nessa conexão, transmitindo vida para as pessoas. E é uma coisa que as pessoas estão precisando mesmo, se conectar com a vida, se conectar Eu com a sempre vida. compartilho, Matheus. A minha avó materna faleceu aos 59, minha mãe faleceu aos 59. Então, eu sempre compartilho isso em lives, principalmente, porque nas palestras eu falava assim: se a minha avó morreu aos 59, a minha mãe aos 59 anos, com qual idade que eu vou morrer? E algumas pessoas chegavam a falar 59. 118. Aí eu sempre falo, não, com 60 anos eu vou fazer uma festa de vida, e vai ser em homenagem a elas também, né? Por quê? Porque com a morte delas eu posso estar na vida. Essa é a força dessas mulheres, e não a fraqueza delas. Então, esse é um ponto diferencial, assim, para nós mulheres termos a força da mãe no peito, né, no coração, seguirmos com confiança, com segurança, entendendo que mãe e filha e mãe se decepcionam, sim, é outra coisa. Tá tudo bem se decepcionar, não é tão, né, dentro de um quadro Sim. tranquilo. Ó, tem algumas perguntas aqui, aí eu vou fazendo aqui. Sim, pode Tem fazer. uma coisa que a Ju falou que é o seguinte, que as mães são mulheres comuns, né? Que é interessante isso, esse olhar que a Ju colocou aqui, que as mães são mulheres comuns. E é Sim, isso, né? E sim, sim, dentro daquela expectativa que você estava falando, olhar como sim, mulheres sim, comuns, como pessoas comuns, e não sim. exigir delas algo supraordinário, Sobrenatural, sim, sobrenatural. sim, Comuns. E aí nós sim, somos pessoas comuns e a gente tira essa sim. expectativa, porque a gente pode aprender a amar grandemente o comum. Grandemente o Aquela comum. carta do Bert para a mãe, né? É, Aquela carta do Bert Hellinger para a mãe, ele fala exatamente isso. Ele fala: minha mãe comum, o amor dos meus pais comum, meu nascimento comum, eu filho comum, meu nome comum, tudo comum. e Porque no dentro mundo daquela, imperfeito, se não for comum, e pode falar. dentro daquela mulher comum está a minha mãe. Sim. Está a minha mãe. E isso E muda a conexão dela perceber que naquela mulher comum está ali dentro a minha mãe. sim, Ufa, é sim. muito bom isso. Vamos lá Um responder umas sopro da vida. perguntas? Tem uma aqui, ó, Sim. que tá, eu deixei aqui frisar, que ela escreveu em letras grandes, que é Eu vi aqui, tá Larissa. aqui para mim. Quando a filha fica Vai. indiferente com a mãe, depois de um determinado tempo, tipo, eram muito próximas e depois a filha ficou indiferente, tipo, não ajuda, não dialoga com a mãe.
o que essa mãe ela não terminou de escrever, mas tipo Eu isso. percebi isso. Vamos lá. Depois eu Ainda vou falar na algo disso comum, também. eu também, assim, ainda na comum, na parte da mãe comum, que vai entrar aqui, o Bert Hellinger, ele fala, né, que o nascimento é perfeito. Aquele momento a mãe, ela foi perfeita, ela deixou nascer. Mas na convivência, no dia a dia, ela é imperfeita, também como mãe. Então ela é Sim. imperfeita como mulher, ela é comum como mulher, e ela é comum como mãe também. Só o ato do nascimento que foi muito perfeito, né? Essa questão da indiferença entre mães e filhas, né? Existe um equívoco também na relação das mães e das filhas, de que elas têm que serem amigas, amiguinhas demais. Ah, a minha filha é minha melhor amiga. Ah, a minha mãe é minha melhor amiga. Fica muito nesse trânsito interno da alma de querer encontrar um lugar muito perfeito, que seria essa aproximação muito equilibrada, coesa, né? E eu sempre olho para isso com muito cuidado, com muita cautela, porque mãe e filha não são amigas. Uma coisa é ter uma amizade, outra coisa é ser amigas. Então, a mãe é a mãe, ela tem sim uma liderança, ela tem sim, né, uma força diferente da força da filha. E a filha, ela está ali muito, grande parte da vida dela para também aprender com a mãe, para observar a mãe, para crescer com a mãe. Nesse movimento comum de se igualar, é como se igualasse duas gerações e pusesse juntas, né? E aí se misturam ali. E com muita facilidade a filha, ela tende a ser mãe da mãe, com muita facilidade. Qualquer coisa, a filha dá um jeito de cuidar da mãe, de querer ensinar a mãe, de querer fazer pela mãe, de querer movimentar pela mãe, é algo materno. Todas nós mulheres temos, independente se a gente é mãe ou não. E a gente tem esse contraste na relação com a mãe, que isso empobrece a relação e muitas vezes cessa a relação, cessa mesmo essa relação. Então a filha ficou indiferente? Em que sentido? Ah, eu não estou ajudando a minha mãe, mas ajudando como? Porque no movimento da vida, você cuidando da sua vida, você se tornando uma mulher saudável, você está ajudando a sua mãe. Porque a mulher saudável é o sucesso da mãe. É realmente a efetividade do Uhum. que a mãe promoveu na vida através dessa filha, né? Agora, eu não estou ajudando a minha mãe. Qual é a necessidade que você tem? Você quer, por gratidão a ela, apoiá-la em algum ponto da vida dela? Quer apoiá-la? Quer, mas seja pequena, seja filha. O que é ser pequena, ser a filha apoiando a mãe? Para quem tem a mãe doente, por exemplo. Está lá dando remédio, está lá contribuindo com uma cena, às vezes, de cuidado, mas a mãe, ela é que escolhe como é que vai ser isso, de fato, na vida dela. Se de fato ela vai, com esse remédio, deixar esse efeito fazer diferença na vida dela. Porque se ela piorar, esse é o destino da mãe. Ela toma a medicação, mas ela quer ir para a morte. Um exemplo, né? E aí não tem como mexer nessa questão. A filha que não ajuda a mãe está num bom lugar na vida. Por quê? Porque ela está cuidando da própria vida. Agora, por que gera culpa, né, Matheus? Por que essa filha se sente com culpa? Meu Deus, eu precisava cuidar da minha mãe, eu tenho que cuidar dos meus filhos, do meu marido, da minha casa, do meu trabalho, das minhas coisas, mas a minha mãe está precisando de mim. Essa é a grande dificuldade que as mulheres têm nesse caminho de seguir a vida, né? De fazer com que ela se torne de fato uma mulher. Confie no destino da sua mãe, confie nas necessidades da sua mãe, que você vai seguir em paz. Fazendo às vezes diferente dela um pouquinho, e alegrando a alma dessa mãe, mesmo que de forma inconsciente. Contribui aí para nós, Matheus. Tem uma coisa também que é importante, que durante a adolescência existe um movimento interno de maturação da pessoa, onde antes da adolescência, tudo que ela recebe, tudo que ela tem de proximidade, tudo aquilo que ela toma, vem dos pais. Mas na adolescência Sim. chega um momento de maturidade que ela percebe, peraí, a minha mãe tem esses defeitos, meu pai tem esses defeitos, e eu tenho isso também, eu sou isso, eu sou a minha mãe. Então é um movimento natural da adolescência a filha precisar de um espaço. Precisa de um Se espaço para ela afastar. reconhecer quem ela realmente é.
identificar. E é por isso que o adolescente fica rejeitando os pais. É natural. E aí Natural. os pais se sentem culpados. Será que foi alguma coisa que eu fiz? Porque tem coisas que refletem, que vêm da relação da própria mãe com a avó, com a mãe dela. Então, Sim, começa ali um cabo de guerra, que a filha precisa sair e a mãe segura. E fica ali, e isso. isso causa sofrimento para ambas, porque elas precisam se agredir. Mas quando a mãe solta e fala, vai minha filha, pode ir, te dou esse espaço. Mas quando você precisar, eu estou por aqui. A filha naturalmente dá aquele espaço, dá a distância. Ela fala, olha minha mãe, que saudade dela. Porque a saudade é Ah, fundamental dentro de um relacionamento. Mas existe uma outra coisa que pode ser feita para essa pessoa que perguntou, que é ensinar para essa filha como uma filha ama uma mãe. sim, Entende? Então, dá sim. o Ai, exemplo com a lindo isso. sua mãe, Lindo isso. como é Isso. que se faz para uma filha Isso. reconhecer quem se é e amar a mãe, mudando a si mesma. Isso. Então, acho que são coisas Sim. importantes de citar que São, estão ligados são. ao que você disse. Exatamente, Matheus. É essa configuração que você compartilhou agora, ela é a mais difícil para as filhas, né? Porque assim, muitas vezes essa mãe, ela não vai soltar essa filha. É. Ela não vai. Ela pode até falar, eu quero que você se case, eu quero que você trabalhe, eu quero que você ganhe dinheiro, eu quero que você seja feliz. Mas é uma fala solta, porque na dinâmica daquela relação, ela prende essa filha. Ah, mas ao mesmo tempo eu quero que você cuide de mim, ao mesmo tempo que bom que eu tenho você, porque é filha que cuida de mãe e pai, não é filho. Então tem várias dinâmicas na vida da mãe, né, que ela mostra, ela deixa esse peso entre ela e a filha na relação, mesmo desejando, inconsciente ou consciente, que essa filha siga. Então, qual é o movimento mais saudável dessa filha que passa por isso, né? Ela vai ter que fazer esse movimento de se cuidar, de fazer as coisas acontecerem na vida dela, mesmo assim. Então, não é simples. Eu conheço vários casos em que as mães, Matheus, Sim, com a elas consciência pesada. agradecem. Porque dá culpa na hora. Eu tenho assim, eu tenho caso da minha família mesmo. Se faz qualquer coisa por elas, pelas mulheres da minha família, elas, obrigada, você é maravilhosa, você é muito querida. Elas vão, é como um polvo, pegando você e trazendo você. E sempre colocando, é porque eu não gosto de ficar sozinha, eu não gosto de solidão, e eu tô muito sozinha, eu tô muito sozinha. Então, eu vejo, né, o nosso movimento interno na família de olhar com estranheza para isso, com medo, com dor, porque o que, que eu vou fazer com isso? Mulheres tão maravilhosas, mães tão queridas, mas eu vou ter que deixá-las no passado delas e seguir a minha vida mesmo contrariando, mesmo decepcionando essas mulheres? Sim. Mas como? Aí entra também essa parte que você falou, que muitas vezes essa filha, ela vai ser mais carinhosa, ela vai ser mais atenciosa, começando por ela na fase adulta, levando isso para as filhas dela, para os filhos dela e refletindo isso na própria mãe, nas próprias avós, nas próprias tias. Então é uma forma também de ensinar essa mãe que se eu me dou bem lá na minha vida, tá tudo bem essa mãe confiar em mim. Nem que tenha que ter um lapso de fase da vida delas, de ciclo da vida delas, que a mãe vai ficar muito entristecida, muito brava. Mas na hora que você começar a dar certo, eu falo isso muito para as mulheres, você está muito infantil ainda. Você está querendo que a sua mãe te libere para a vida, mas ela morre de preocupação porque você não passa de uma meninona. Como é que ela vai te liberar? Onde é que ela vai Ainda está confiar na em adolescência. você? Exatamente, permaneceu lá naquela rebeldia da adolescência, querendo se afastar da mãe, mas sempre no ioiô, É. um ioiôzinho, né? Então, é isso mesmo, Tem uma né? pessoa que fala, é uma pergunta que está ligada a isso. Dói deixar de ser filha para se tornar mãe. Por quê? Dói deixar de ser filha para se tornar mãe? Não, você não deixa de ser filha, você só ganha mais uma função, a de mãe. Né? Eu poderia te responder de uma forma diferente. Se a gente perdesse a função filha para ser mãe, até eu entenderia essa fala dela. A gente não perde, mas a gente ganha uma função que nos coloca na responsabilidade, na seriedade da vida.
Então, como filha, nós somos passivas, nós recebemos, nós temos assim as coisas chegando para nós. Essa é a força da criança, né, do passivo. A vida cuida, as coisas são encaminhadas para, os ativos levam, né, encaminham. Mas quando você se torna mãe, você se torna ativa, você se torna responsável por outra vida. E aquela outra vida vai te exigir tanto quanto na sobrevivência o que você exigiu dos seus pais, da sua mãe. Então, cansa mesmo. É, É um cansaço, porque você vai ter que amadurecer na força, você vai ter que se colocar na vida de uma maneira muito séria, porque a maternidade ela não é simples, ela não precisa ser cor-de-rosa, cheio de luzinha, cheio de exigências. A maternidade é algo muito simples, mas ela exige seriedade. é. Realmente, uma mãe, ela não vai ter 100% da vida dela mais de liberdade como uma filha tem, né? E tem, Como mãe, ela perde essa liberdade. e tem uma Pode falar. coisa que eu acho importante, já que ela sente essa dor, né? Isso é verdadeiro, que é uma das coisas que é o que você faz no seu trabalho, que é o que eu faço, que é o que a gente faz no trabalho, né? Que é ensinar a pessoa a buscar o recurso. Se está doendo, se está difícil, onde eu posso buscar força, onde eu posso encontrar força para que eu possa ir para frente? Porque se tornar mãe é um caminho solitário nesse sentido, porque a responsabilidade dali para frente é sua. Você não deixa de ser filha, mas ali nesse casamento, ali nessa família, você é a mãe. Só que se você reconhece tudo que a sua mãe fez, tudo que as mulheres fizeram, suas ancestrais, as índias que tinham que parir sozinhas, né, e cuidar, e isso vem de geração em geração, e a vida atravessou cada uma dessas pessoas e deu força para cada uma delas. Se você consegue se conectar nisso e tomar essa força para dentro de si, pode até sentir dor, mas fica um pouco mais leve, porque você tem força para realizar. Porque você não rejeita a fraqueza do que foi, e sim encontra a força do que existe. Porque o que passou não deixou de existir e vive dentro de você. Né? E eu tenho uma sugestão para as mulheres que têm mães, quando vocês se tornarem mães, cheguem nas mães de vocês e falem, mãe, não, não cuida só do meu filho ou da minha filha, não, cuida de mim um pouquinho. Porque, de fato, a mãe que acaba, né, a mulher que acaba de se tornar mãe, a função filha dela fica muito fragilizada, é como se perdesse de fato. Não perde, mas é como se perdesse. E as mulheres que não têm mães, e aí eu falo que eu tenho muitas amigas queridas, que eu sempre falo, vocês sirvam a minha mãe e faça algo por ela. Então, eu sou muito de buscar mimos, cuidados, carinho, sejam com amigas, terapeutas, né? Porque naquele momento de se tornar mãe, você precisa de alguém que cuide de você também. Pelo menos para dar uma força, um apoio, um cuidado, né? Então, aproveitem, mulheres. Se você tem mãe, pedem para você que deita no colo da mãe um pouco, enquanto o bebê está dormindo, vai, deita um pouquinho no colo da sua mãe, deixa ela passar a mão no seu cabelo, sabe? Deixa ela te alimentar um pouquinho. Se não for a própria mãe, se ela não estiver na vida mais, ou por qualquer motivo não estiver perto de você, deixe outras mulheres fazer isso por você. É Saber algo buscar a força. maravilhoso. E não é só na maternidade, na hora que dá a luz e tem o bebê. Em outros processos também. Existe, de fato, uma fragilidade da parte da mulher em querer ser cuidada. Então, permita-se em primeiro lugar. Mas a gente nunca perde nosso primeiro lugar na vida, que é o de filha. A gente nunca perde. Isso põe Legal. no seu coração, a gente não perde. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Posso fazer? Sim, pode fazer. Eu não estou Como conseguindo corrigir acompanhar. erros, como corrigir erros que foram cometidos na infância e mostrar à minha filha adulta que a amo? Essa Ó, mãe cometeu erros na infância da sim, eu filha dela, entendi. entendeu? Sim. Vamos lá. A gente é a mãe que a gente pode ser, né? A gente dá para os filhos a mãe que nós podemos oferecer de fato. A gente tende a ser a melhor mãe do mundo para um filho ou para uma filha. Mas
é com muitos limites que a gente entrega essa maternidade. Então, a primeira coisa que eu gostaria que essa mãe sentisse no coração dela é essa força, que como mãe, ela tentou o melhor dela, mesmo que ela estava envolvida com coisas que distraíam ela da maternidade. Mas não bata em você, não. Tira o chicote da mão e para de se ferir, para de se bater. Apenas entenda que não existia a maturidade que hoje você tem, que é o olhar que você tem hoje, né, com relação a ser mãe e a ter uma filha. Então, cabe no seu coração um espaço que você pode reconhecer e dizer, filha, lá atrás eu me equivoquei com você, né? Eu equivoquei comigo. Então, eu sinto muito se isso afetou você, de verdade. Mas ainda assim, eu fazia o meu melhor. E hoje eu entrego um pouco mais, porque hoje eu tenho mais consciência. Basta isso. Eu costumo dizer para as mulheres no consultório, Matheus, que a gente não trabalha a mãe, a gente trabalha a filha, o ser filha, não ser mãe. Eu não mexo, é como se fosse uma cirurgia que você abre sem anestesia. Eu não faço essa intervenção cirúrgica, né, na vida de uma mãe, porque ela está oferecendo o melhor dela por natureza, mesmo que ela esteja numa fase extremamente adoecida da vida dela, em todos os sentidos. Ainda assim, ela está tentando fazer o melhor. E quando essa mãe é tão adoecida, ela é tão adoecida, o que ela faz? Ela entrega os filhos para outras pessoas cuidarem. Ela tende, né, a fazer isso por amor. É um amor inconsciente, mas ela tende a fazer isso. Então, pega leve com você aí, mamãe. É, Veja a parte boa, né, que você fez o seu melhor. E a partir de hoje você tem uma consciência melhor e vocês podem ter uma relação mais saudável. É só isso. Cabe a essa filha olhar para tudo isso e reconhecer a sua grandeza. Eu olho por aí, tá? boa, boa. Nós temos 2 minutos aqui. Ah, Vai imaginei. acabar logo, logo. Passa rápido, né? Bastante. Muito E assim, rápido. é um tema Nossa. tão grandioso que merece É, mesmo, assim, seminários, merece as pessoas sim, buscarem conhecer sim. mais, porque tem Ah, eu tô recursos, com. né? Uma das coisas que Sim, só para falar assim para essa mãe, que às vezes a culpa que se sente conecta ela na imagem do passado. E ela fica alimentando sim, aquilo e se conectando no passado, na imagem do que foi. A filha cresceu. sim. E se você tiver presente e puder criar memórias daqui para frente, memórias afetivas, memórias positivas, isso também cria novas conexões. Novas Sim. conexões. Então, tudo bem se está sentindo culpa, é exatamente o que a Larissa falou, deixa os chicotes de lado. Porém, crie novos, aproxima, reaproxima, Ah, ganha ela, mostra que você também cresceu, né? Acho que é importante. Então, Larice, grato, viu? tá Grato falando aqui um mesmo. workshop com nós dois seria maravilhoso. Com E tem uma parte certeza, do Mães e bora. Filhas que cabe em homens, a gente vai colocar, Legal. se Deus quiser. E grato, gratíssimo, viu? Grato pela sua luz, pelo seu brilho, para trazer esse trabalho, esse olhar para as mulheres, que eu acho que é um caminho de paz. Tem muito a acrescentar. Sim, Vai lá, tem 1 minuto e meio. Diga sim. aí suas considerações finais. Sim, eu quero começar com o que você acabou de falar, né? A paz, ela se inicia no coração das mulheres, exatamente porque é no coração das mulheres que estão presentes a família. Então, a família, que é a maior força da humanidade, da vida, é ela, né, que multiplica possibilidades em todos os setores da nossa vida. E isso só é possível com o ser mãe e o ser pai. A mãe, ela se apropria, ela vai, se multiplica, ela dá a vida, né? E sempre esse homem, esse pai, ele está ali gerando a força para que essa mulher caminhe bem também. Então, o homem precisa da mulher, a mulher precisa do homem. E os filhos precisam dos pais, e os pais precisam dos filhos até um certo momento. Você, mulher, filha, né, mulher, mãe, profissional, o que for, você tem a sua mãe no coração. Sinta ela e siga em paz e com muita confiança e forte na vida. É só isso, né? É só isso. É muito simples fazer essa conexão com a mãe. Agora, se você precisa de algum cuidado a mais, busque workshops, seminários, terapias, cuidados, né, médicos,
cuidados emocionais, que isso também vai te ajudar, essas pessoas vão te ajudar profundamente com esse ser mulher, ser mãe. E falaram de workshop aqui, esse ano eu não estou fazendo workshop Mães e Filhas online, mas a partir do ano que vem, muitas surpresas vão chegar aqui com workshops, com seminários, 4 com segundos. textos do Mães e Filhas, se Deus quiser.